Boa noite. Que a paz do Senhor alcance o seu coração neste exato momento. Antes mesmo de você fechar os olhos para descansar, saiba de uma verdade que pode mudar esta noite. Deus esteve com você em cada passo deste dia. Ele viu as batalhas que ninguém percebeu, ouviu as orações que você fez em silêncio e conhece cada preocupação que ainda tenta roubar a sua paz. E se você chegou até aqui carregando o peso da espera, escute com atenção. O tempo de Deus nunca falha. Talvez o seu coração esteja cansado de esperar por uma resposta. Talvez existam situações que parecem não mudar, sonhos que ainda não aconteceram ou portas que continuam fechadas. Mas Deus nunca perde o controle da história. Enquanto você pensa que tudo está parado, o Senhor continua trabalhando em detalhes que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. A palavra de Deus nos lembra em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa nos ensina que esperar em Deus não é perder tempo. É permitir que Ele fortaleça nossa fé, prepare o caminho e realize tudo no momento perfeito. A espera nas mãos do Senhor nunca é em vão. Ela produz esperança, amadurecimento e nos aproxima ainda mais do seu amor. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Creio que Deus vai aliviar o peso que você está carregando, renovar a sua esperança e derramar uma paz que talvez você não sinta há muito tempo. Você não vai terminar esta oração da mesma maneira que começou, porque a presença do Senhor transforma corações e fortalece aqueles que escolhem confiar. Antes de começarmos, escreva nos comentários a frase: "Eu confio no tempo de Deus". Esse será o seu ato de fé nesta noite. Também deixe o seu gostei para fortalecer esta mensagem de esperança e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando lembrar que Deus nunca chega atrasado. Agora, respire profundamente, desacelere a sua mente, solte o peso das preocupações, entregue ao Senhor tudo aquilo que está além das suas forças, abra o seu coração e vamos entrar juntos na presença de Deus. À medida que aquieto a minha respiração diante da tua presença, Pai, eu escolho entregar tudo aquilo que ainda pesa dentro de mim. O dia terminou, mas alguns pensamentos insistem em continuar acordados. Existem perguntas sem resposta. Existem preocupações que tentam ocupar o lugar da paz que só o Senhor pode dar. Por isso, eu não quero alimentar a ansiedade. Quero colocá-la aos teus pés, porque sei que Tu és maior do que qualquer situação que eu enfrente. A Tua palavra declara em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que promessa preciosa para esta noite! O Senhor não apenas permite que eu entregue minhas preocupações. O Senhor me convida a fazer isso, porque o Teu cuidado nunca falha, o Teu amor nunca diminui. E os teus olhos continuam atentos sobre cada detalhe da minha vida. Então, recebe, Senhor, aquilo que eu não consigo resolver. Recebe os medos que eu escondi durante o dia. Recebe as lágrimas que talvez ninguém tenha visto. Recebe o cansaço do meu corpo. Recebe o peso da minha mente. Eu não quero levar para o travesseiro aquilo que pertence às tuas mãos. A tua palavra também diz em Salmos 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E é exatamente isso que eu desejo viver agora. Ser sustentado pelo Senhor, não pelas minhas forças, não pela minha capacidade, mas pela fidelidade do Deus que nunca abandona os seus filhos. Pai, quantas vezes eu tentei controlar tudo. Quantas vezes imaginei cenários que nunca aconteceram. Quantas noites perdi alimentando pensamentos que apenas roubaram a minha paz. Hoje eu escolho um caminho diferente. Hoje eu escolho descansar em Ti.
Se algum medo ainda insiste em permanecer, que a tua voz seja mais forte do que ele. Se alguma lembrança dolorosa tenta voltar nesta noite, cobre meu coração com a tua paz. Se existe alguma decisão que ainda me preocupa, ensina-me a esperar sem desespero. O Senhor conhece aquilo que ninguém conhece, sabe das conversas que ficaram na minha memória, conhece as decepções, conhece os silêncios, conhece até as orações que eu fiz sem conseguir encontrar palavras. Nada passou despercebido diante dos teus olhos. Por isso me lembro do que está escrito em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Que essa perfeita paz invada agora cada pensamento inquieto, que ela alcance a minha mente, que ela desça até o meu coração, que ela silencie toda a voz que produz medo e fortaleça apenas a voz da esperança. Pai amado, neste momento de descanso, eu não quero permitir que a ansiedade decida como será a minha noite. Eu quero que a tua presença conduza cada instante do meu repouso, que a paz do céu visite este lugar, que os meus pensamentos diminuam o ritmo, que o meu coração encontre descanso em ti. Enquanto a noite avança, eu também agradeço porque o Senhor esteve comigo durante todo este dia. Mesmo nos momentos em que eu não percebia, tu estavas me sustentando. Mesmo quando eu achei que caminhava sozinho, a tua mão permaneceu firme sobre a minha vida. Como diz Salmos 121:3-4, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Se o Senhor permanece acordado, cuidando de mim, eu posso descansar sem medo. Que toda inquietação seja substituída por confiança. Que toda angústia dê lugar ao descanso. Que toda aflição encontre abrigo na tua presença. E, se esta oração também está fortalecendo outra pessoa, que ela escreva nos comentários o seu pedido de oração, para que juntos continuemos colocando cada necessidade diante do Deus que ouve e responde. Ao continuarmos em oração, eu entrego até mesmo aquilo que ainda não consigo compreender. Não preciso carregar sozinho o peso do amanhã. Nesta noite, basta-me saber que estou seguro nas tuas mãos, e isso já é suficiente para acalmar o meu coração. E é exatamente por saber que estou seguro nas tuas mãos que eu consigo respirar com mais tranquilidade. Aos poucos, o coração deixa de lutar contra aquilo que não pode controlar. A alma começa a descansar. A mente desacelera. E enquanto o silêncio da noite envolve este momento, eu me lembro de uma verdade que tantas vezes preciso ouvir novamente. O teu tempo nunca falha. Pai, nem sempre é fácil esperar. Há dias em que parece que as respostas demoram. Há momentos em que as portas continuam fechadas e o coração pergunta: até quando? Mas, nesta noite, eu escolho confiar que cada segundo está debaixo da tua soberania. O relógio do céu nunca se atrasa. O Senhor jamais perde o momento certo de agir. A tua palavra diz, em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Quantas vezes eu quis antecipar aquilo que o Senhor ainda estava preparando. Quantas vezes pensei que a demora era sinal de abandono, quando na verdade ela fazia parte do teu cuidado. O Senhor conhece o tempo da semente, o tempo da chuva, o tempo da colheita, e conhece também o tempo exato da resposta que tenho esperado. Por isso, eu entrego diante de ti toda impaciência. Não quero permitir que a pressa me afaste da tua vontade. Ensina-me a compreender que nem toda porta fechada é uma rejeição. Muitas vezes ela é proteção. Muitas vezes é preparação. Muitas vezes é o Senhor dizendo com amor: ainda não. Espere mais um pouco. Lembro-me das palavras do profeta em Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que promessa poderosa!
Aos meus olhos pode parecer demorado, mas aos teus olhos tudo acontece exatamente quando deve acontecer. O Senhor nunca chega atrasado, nunca esquece uma promessa, nunca abandona aquilo que começou. Enquanto continuo falando contigo, percebo que há um alívio tomando conta do meu interior. Não porque todas as circunstâncias mudaram, mas porque a minha confiança começa a ser renovada. A paz não depende de respostas imediatas. Ela nasce da certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Pai, ajuda-me a não comparar a minha caminhada com a de outras pessoas. Cada vida possui um propósito, cada história possui um tempo diferente. Livra-me da ansiedade que nasce das comparações. Livra-me da sensação de estar ficando para trás. O plano que o Senhor escreveu para mim não pode ser acelerado por ninguém, nem atrasado por nenhuma circunstância. Como está escrito em Isaías 60:22, eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Essa palavra aquece o meu coração. O Senhor não apenas promete fazer, o Senhor promete fazer no tempo certo. Quando esse momento chegar, ninguém poderá impedir. Nenhuma força contrária será maior do que a tua vontade. Também me lembro do que diz Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Percebo que esperar não significa ficar parado em desespero. Esperar é continuar caminhando em fé, é dormir confiando, é acordar acreditando, é viver sabendo que o Deus que prometeu permanece fiel. Senhor, se existe alguma área da minha vida em que estou perdendo a esperança, sopra sobre ela um novo ânimo. Se existe alguma promessa que comecei a esquecer, faz-me recordá-la nesta noite, que a chama da confiança volte a arder dentro de mim, que eu não olhe apenas para o calendário, que eu olhe para o teu caráter, porque o tempo pode passar, mas a tua fidelidade permanece para sempre. Enquanto continuo nesta oração, sinto que o Senhor está ensinando o meu coração a descansar não apenas nas respostas, mas principalmente na tua presença. E isso muda tudo. Porque quando eu tenho a tua presença, encontro forças para continuar esperando. Quando eu tenho a tua paz, o amanhã deixa de me assustar. E pouco a pouco vou aprendendo que os teus planos sempre serão melhores do que os meus. E enquanto essa paz continua preenchendo o meu coração, eu reconheço que ainda existem muitas coisas que não consigo entender. Há caminhos que parecem confusos. Há respostas que ainda não chegaram. Existem acontecimentos que aos meus olhos não fazem sentido. Mesmo assim, Senhor, eu não quero que a falta de entendimento enfraqueça a minha fé. Pelo contrário, quero que ela me aproxime ainda mais de Ti. Porque a verdade é que eu nem sempre preciso compreender tudo para continuar caminhando. Preciso apenas lembrar de quem está conduzindo os meus passos. A Tua palavra declara em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nesta noite, eu escolho confiar mais do que compreender. Escolho descansar mais do que tentar explicar. Escolho entregar mais do que controlar. Pai, quantas vezes procurei respostas imediatas? Quantas vezes quis enxergar todo o caminho antes mesmo de dar o primeiro passo? Mas o Senhor nunca prometeu revelar todos os detalhes da jornada. O Senhor prometeu estar presente durante toda ela. E essa promessa é suficiente. Lembro-me das palavras de Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Que essa verdade permaneça viva dentro de mim. Quando eu não compreender os acontecimentos, ajuda-me a lembrar que a tua visão alcança aquilo que os meus olhos não conseguem enxergar. Talvez existam portas que o Senhor fechou para me proteger.
Talvez haja esperas que estejam formando em mim um coração mais maduro. Talvez algumas lágrimas tenham preparado o terreno para um testemunho que ainda será contado. Eu não sei todos os motivos, mas o Senhor sabe, e isso basta. Senhor, fortalece a minha fé quando os dias parecerem iguais. Sustenta-me quando o silêncio tentar parecer ausência. Ensina-me a perceber que, mesmo quando eu não vejo movimento, o Senhor continua trabalhando. Assim como uma semente cresce debaixo da terra sem fazer barulho, muitas das tuas obras acontecem no invisível antes de se tornarem visíveis. A tua palavra diz em Romanos 8:28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu me apego a essa promessa nesta noite. Até aquilo que hoje parece difícil está sendo usado pelo Senhor para produzir algo bom. Nada será desperdiçado nas tuas mãos, nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma espera. Ao continuarmos em oração, peço que guardes também a minha mente durante o sono. Que nenhum pensamento de medo encontre espaço. Que nenhuma mentira tente substituir a tua verdade. Como diz Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz, que vai além da lógica humana, seja como um manto cobrindo o meu coração nesta noite. Também entrego diante de ti a minha família. Guarda cada pessoa que amo. Protege este lar. Envia os teus anjos ao redor desta casa. Que toda preocupação fique do lado de fora. Que toda ameaça seja desfeita pelo teu poder. Que o descanso desta noite seja restaurador para o corpo, para a mente e para o espírito. Enquanto fecho os olhos, não quero alimentar dúvidas, quero alimentar a confiança. Amanhã ainda pertence ao futuro, mas o Senhor já está lá. O novo dia ainda não chegou para mim, mas já está completamente conhecido por ti. Por isso posso descansar, posso dormir em paz, posso silenciar a minha alma diante do Deus que nunca perde o controle, nunca abandona os seus filhos e nunca falha em suas promessas. E assim continuo permanecendo na tua presença, deixando que o silêncio desta noite seja preenchido pela certeza de que o teu amor me sustenta, o teu cuidado me acompanha e o teu tempo, perfeito e imutável, continuará conduzindo cada passo da minha vida. E quanto mais permaneço na tua presença, mais percebo que não preciso carregar sozinho o peso do futuro. Os meus olhos alcançam apenas uma pequena parte do caminho, mas os teus olhos contemplam o princípio, o meio e o fim. Por isso, nesta noite, eu decido colocar diante de ti cada sonho que ainda vive no meu coração. Entrego também os planos que fiz, os projetos que ainda não saíram do papel e até aqueles que pareciam tão certos, mas que precisaram ser interrompidos. Pai, nada do que eu sonho é desconhecido para ti. Antes mesmo que um desejo nascesse dentro de mim, o Senhor já conhecia a minha história. O Senhor sabe quais sonhos vieram do teu coração e quais precisam ser transformados pela tua vontade. Por isso, não quero insistir apenas naquilo que eu desejo, quero desejar aquilo que o Senhor preparou para mim. A tua palavra diz em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu me apego a essa promessa. Entrego o meu caminho, entrego os meus planos, entrego os meus medos, porque sei que aquilo que o Senhor faz sempre será melhor do que aquilo que eu conseguiria construir sozinho. Há sonhos que me acompanham há muito tempo. Há orações que tenho repetido durante meses, talvez durante anos. Algumas delas ainda parecem distantes, outras parecem ter encontrado obstáculos inesperados.
Mas, mesmo sem compreender cada detalhe, escolho colocá-las nas tuas mãos mais uma vez. As tuas mãos nunca deixam cair aquilo que recebe com amor. Também me lembro das palavras de Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Como essa verdade acalma o coração. Quando entrego os meus projetos ao Senhor, deixo de depender apenas da minha capacidade. Passo a depender da tua direção. E não existe lugar mais seguro do que caminhar segundo a tua vontade. Senhor, se algum sonho precisar amadurecer, concede-me paciência. Se algum plano precisar ser corrigido, concede-me humildade. Se alguma porta precisar permanecer fechada por mais um tempo, ajuda-me a confiar que isso também faz parte do teu cuidado. Não permitas que eu transforme a ansiedade em decisões precipitadas, que eu nunca caminhe à frente da tua presença. A tua palavra declara em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mesmo quando eu não consigo enxergar o amanhã, essa promessa fortalece a minha alma. Os teus pensamentos a meu respeito são de paz. Os teus planos não são de destruição. O Senhor continua escrevendo uma história de esperança, ainda que hoje eu veja apenas algumas páginas. Enquanto a noite se torna cada vez mais silenciosa, percebo que também preciso entregar os sonhos que ficaram pelo caminho. Aqueles que não aconteceram. Aqueles que me machucaram quando terminaram. Aqueles que deixaram perguntas dentro de mim. Cura, Senhor, toda decepção escondida. Livra-me de carregar frustrações que impedem o meu coração de acreditar novamente. Ao continuarmos em oração, peço que renoves também a minha disposição para seguir em frente. Que eu não viva preso ao passado, nem ansioso pelo futuro. Ensina-me a viver um dia de cada vez, sabendo que cada novo amanhecer já está debaixo da tua direção. Como está escrito em Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu descanso nessa promessa. O Senhor não abandona aquilo que começou. Se a tua mão iniciou essa obra na minha vida, ela também a conduzirá até o tempo certo. E enquanto esse dia não chega, permanecerei entregando diante de ti cada sonho, cada plano e cada projeto, confiando que nenhum deles estará mais seguro em outro lugar do que nas tuas mãos. E ao entregar os meus sonhos nas tuas mãos, eu sinto que um peso começa a sair dos meus ombros. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque já não preciso carregar sozinho aquilo que pertence ao Senhor. A esperança volta a respirar dentro de mim, bem devagar, como uma chama pequena que, protegida pelo teu amor, volta a crescer. Pai, eu não quero ser alguém que espera apenas quando tudo parece favorável. Ensina-me a esperar mesmo quando os dias parecem iguais. Ensina-me a continuar acreditando quando as circunstâncias dizem o contrário. Que a minha esperança não dependa do que os meus olhos conseguem ver, mas da fidelidade da tua palavra. Lembro-me do que está escrito em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que essa esperança invada o meu coração nesta noite. Não uma esperança frágil, baseada nas circunstâncias, mas uma esperança firme, sustentada pelo teu Espírito. Existem momentos em que o coração se cansa de esperar. O tempo passa e surgem pensamentos dizendo que talvez nada vá acontecer, que talvez a resposta nunca venha. Mas essas vozes não vêm do Senhor. A tua voz sempre produz confiança, sempre fortalece, sempre conduz à paz. Por isso, rejeito todo pensamento de desânimo. Rejeito toda mentira que tenta me convencer de que o Senhor se esqueceu de mim. O Deus que abriu o mar continua sendo o mesmo. O Deus que sustentou Elias no deserto continua sendo o mesmo.
O Deus que levantou Lázaro do sepulcro continua sendo o mesmo. O teu poder não diminuiu. O teu amor não mudou. A tua fidelidade permanece para sempre. A tua palavra diz em Lamentações 3, 25, 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Como essas palavras trazem descanso. Esperar em silêncio não significa desistir. Significa confiar enquanto o Senhor trabalha. Significa descansar sabendo que, mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. Pai, livra-me da pressa que rouba a paz. Livra-me do desejo de resolver tudo com as minhas próprias mãos. Quantas vezes tentei abrir portas que o Senhor ainda não havia aberto. Quantas vezes insisti em caminhos que não eram os teus. Hoje eu compreendo que esperar também é um ato de adoração. Quando espero em Ti, declaro que acredito mais na Tua vontade do que na minha ansiedade. Também me lembro das palavras de Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não é a força da minha fé que garante o cumprimento das tuas promessas, é a fidelidade de quem prometeu. E o Senhor nunca deixou de cumprir uma única palavra. Enquanto continuo falando contigo, peço que fortaleças aqueles que estão vivendo uma longa espera. Há pessoas aguardando uma cura. Outras esperam por uma restauração na família. Algumas oram por uma porta de trabalho. Outras aguardam uma resposta que parece demorar há tanto tempo. Visita cada coração agora, Senhor. Derrama ânimo onde existe cansaço. Derrama luz onde existe incerteza. Derrama esperança onde quase não restam forças. Que ninguém termine esta noite acreditando que foi esquecido pelo céu. Porque o Senhor conhece cada nome, conhece cada lágrima, conhece cada oração feita em segredo. Nada passa despercebido diante de Ti. Se alguém que ora comigo nesta noite também escolhe continuar esperando no Senhor, que escreva nos comentários: minha esperança está em Deus. E que essa seja uma declaração de fé, lembrando ao próprio coração que a esperança nunca é perdida quando está firmada em Cristo. E assim, continuo descansando na Tua presença, certo de que cada novo amanhecer me aproxima um pouco mais daquilo que o Senhor já preparou. Mesmo sem enxergar todo o caminho, sigo caminhando com esperança, porque sei que as Tuas promessas nunca envelhecem e o Teu amor continua sustentando aqueles que perseveram em confiar. Enquanto essa esperança continua sendo renovada dentro de mim, o Senhor também desperta a minha memória. Porque muitas vezes, quando o coração se encontra cansado, ele se lembra das dificuldades com facilidade, mas esquece dos livramentos que já recebeu. Nesta noite, eu não quero alimentar o esquecimento. Quero recordar a Tua fidelidade. Quero trazer à memória tudo aquilo que fortalece a minha fé. Pai, quando olho para trás, percebo quantas vezes pensei que não conseguiria continuar. Houve dias em que imaginei que as portas nunca se abririam. Houve momentos em que chorei em silêncio, acreditando que ninguém entendia a minha dor. Mas o Senhor estava presente em cada um deles. Mesmo quando eu não conseguia perceber, a Tua mão continuava me sustentando. Como declara a Tua palavra em Lamentações 3, 21, 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Que essas palavras permaneçam vivas dentro de mim. A Tua fidelidade nunca ficou no passado. Ela continua se renovando a cada novo dia. Continua alcançando a minha vida. Continua escrevendo capítulos de graça, onde antes existiam apenas lágrimas. Eu me lembro, Senhor, das vezes em que o Senhor abriu caminhos que pareciam impossíveis. Recordo das portas que se abriram quando tudo parecia perdido. Recordo das respostas que chegaram no momento exato. Quantas vezes a solução apareceu quando eu já não sabia mais o que fazer.
Quantas vezes o Senhor transformou tristeza em alívio. Quantas vezes segurou a minha mão quando eu pensava em desistir. A tua palavra diz em Salmos 103:2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu não quero esquecer, Pai. Não quero permitir que as preocupações de hoje apaguem as vitórias que o Senhor já realizou ontem. Cada livramento recebido é uma prova de que o Senhor continua sendo o mesmo. Cada oração respondida é um testemunho da tua bondade. Cada amanhecer é uma demonstração da tua misericórdia. Ao lembrar da tua fidelidade, percebo que a minha confiança cresce novamente. Afinal, o Deus que cuidou de mim até aqui continuará cuidando amanhã. O Deus que me sustentou nas tempestades passadas não me abandonará nas que ainda vierem. O Senhor nunca mudou, nunca falhou, nunca deixou uma promessa pelo caminho. Também me recordo das palavras de Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que verdade poderosa para guardar no coração antes de dormir. Se nenhuma das tuas promessas falhou naquele tempo, elas também não falharão hoje. O teu caráter permanece imutável. O teu amor continua firme. A tua palavra permanece eterna. Pai amado, talvez existam pessoas orando comigo nesta noite que tenham dificuldade para enxergar a tua fidelidade por causa da dor que estão vivendo. Abra os olhos delas com carinho. Faz lembrar dos pequenos milagres do dia a dia, do alimento que não faltou, da proteção recebida sem perceber, do abraço que chegou na hora certa, da força para continuar quando tudo parecia pesado demais. A tua presença sempre esteve ali, mesmo quando não foi notada. Como está escrito em Salmos 77:11, recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Eu escolho fazer isso agora. Escolho recordar as tuas obras. Escolho alimentar a minha fé com aquilo que o Senhor já realizou. Porque quem se lembra da fidelidade de Deus encontra coragem para enfrentar o amanhã. Enquanto o sono se aproxima e o silêncio desta noite envolve este momento, sinto que o meu coração já não está carregado como antes. A ansiedade deu lugar à confiança, a pressa deu lugar à esperança, e a esperança foi fortalecida pela lembrança de que o Senhor jamais deixou de cumprir aquilo que prometeu. Por isso, continuo repousando na tua presença. Entrego novamente a minha vida, a minha casa, a minha família e o meu futuro em tuas mãos. Sei que ainda há capítulos que não consigo enxergar, mas também sei que o autor da minha história continua escrevendo cada página com amor, sabedoria e perfeita fidelidade. E é nessa certeza que a minha alma encontra descanso, permanecendo em tua presença, confiante de que o Deus que foi fiel ontem continuará sendo fiel para todo o sempre. E ao recordar tantas provas da tua fidelidade, eu percebo que o meu coração também precisa aprender uma virtude que nem sempre é fácil de viver: a paciência. Porque confiar no Senhor não é apenas acreditar que a resposta virá. É saber esperar por ela com o coração firmado na tua palavra. Nesta noite, Pai, eu reconheço que muitas vezes fui impaciente. Em alguns momentos quis apressar aquilo que ainda estava sendo preparado por ti. Em outros, permiti que a ansiedade falasse mais alto do que a fé. Mas agora, diante da tua presença, eu peço, ensina-me a esperar do teu jeito. A tua palavra diz em Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Eu preciso dessa sabedoria, Senhor. Sabedoria para discernir o momento de agir e o momento de permanecer em silêncio. Sabedoria para não tomar decisões movidas pelo medo.
sabedoria para compreender que a tua vontade sempre será mais segura do que qualquer plano construído pela minha própria força. Também lembro do que está escrito em Salmos 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Que palavra necessária para o meu coração. O Senhor não apenas me manda esperar. O Senhor me convida a descansar enquanto espero. Isso muda completamente a maneira de viver cada dia, porque a espera deixa de ser um peso e passa a ser um tempo de aprendizado ao lado do Pai. Senhor, livra-me da comparação. Quantas vezes olhei para a caminhada de outras pessoas e pensei que elas estavam avançando mais rápido do que eu. Quantas vezes me perguntei por que algumas respostas chegaram para outros e ainda não chegaram para mim. Perdoa-me por esses pensamentos. Cada filho teu possui uma história diferente. Cada propósito tem um tempo específico e eu não quero medir a minha vida pelo relógio de ninguém. Quero caminhar no tempo que o Senhor preparou para mim. A tua palavra declara em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então eu descanso nessa certeza. Os meus planos podem mudar, as circunstâncias podem mudar, mas o teu propósito continua firme. Nada pode impedir aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Pai amado, neste momento de descanso, molda também o meu caráter. Porque sei que, muitas vezes, a espera não serve apenas para preparar a bênção. Ela serve para preparar quem vai recebê-la. Trabalha em mim tudo aquilo que ainda precisa ser transformado. Retira o orgulho, ensina-me a humildade, afasta a precipitação. Desenvolve em mim um coração obediente e sensível à tua voz. Lembro-me das palavras de Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Como esse versículo resume o caminho da fé. Alegria, mesmo antes da resposta. Paciência, mesmo em meio às dificuldades. Perseverança, mesmo quando o céu parece silencioso. É exatamente isso que desejo viver. Não uma fé que dura apenas nos dias fáceis, mas uma fé que permanece firme em qualquer estação. Enquanto continuo falando contigo, entrego também as decisões que ainda preciso tomar. Não permitas que eu escolha apenas o que parece mais rápido. Conduze-me pelo caminho que é correto, ainda que ele seja mais longo, ainda que ele exija mais confiança, ainda que ele peça mais paciência. Prefiro caminhar lentamente ao teu lado do que correr sozinho por caminhos que não foram preparados por ti. E se alguém que está orando comigo nesta noite também deseja receber mais paciência e sabedoria do Senhor, que escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a esperar. Que essa simples frase seja uma oração sincera, nascida de um coração que escolhe descansar na vontade perfeita de Deus. Assim, sigo permanecendo na tua presença, deixando que o teu Espírito acalme a minha alma e fortaleça a minha fé, certo de que cada dia vivido ao teu lado está formando em mim um coração mais sábio, mais paciente e cada vez mais parecido com o teu. E, enquanto o Senhor vai formando esse coração mais paciente dentro de mim, começo a compreender que nem sempre o teu agir faz barulho. Há momentos em que tudo parece silencioso. As circunstâncias não mudam. As respostas não chegam. Os dias seguem o mesmo ritmo. E é justamente nessas horas que a fé é colocada à prova. Porque confiar quando tudo é evidente parece mais fácil. Mas confiar quando o céu permanece em silêncio exige um coração completamente entregue ao Senhor. Pai, quantas vezes interpretei o silêncio como ausência? Quantas vezes pensei que o Senhor havia se esquecido da minha oração apenas porque eu não via mudanças acontecendo? Hoje, porém, quero mudar essa maneira de pensar. Quero lembrar que o teu silêncio nunca significa abandono.
Muitas vezes, ele significa que o Senhor está trabalhando onde os meus olhos ainda não conseguem alcançar. A tua palavra declara em João 5,17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Essa verdade enche o meu coração de esperança. O Senhor nunca deixa de agir. Mesmo quando eu descanso, tu continuas trabalhando. Enquanto eu durmo, o Senhor continua preparando caminhos. Enquanto eu espero, tu continuas alinhando circunstâncias, tocando corações, abrindo portas e fechando aquelas que poderiam me afastar do teu propósito. Também me lembro de Isaías 64,4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Como essa promessa fortalece a minha alma. O Senhor trabalha por aqueles que esperam em ti. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando tudo parece igual. Senhor, ajuda-me a confiar no invisível. Assim como a raiz cresce antes que a árvore apareça, assim como a semente germina debaixo da terra antes de romper a superfície, sei que muitas das tuas obras acontecem em silêncio. O processo não faz barulho, mas o resultado revela a tua glória. Pai amado, neste momento de descanso, guarda-me da ansiedade que exige sinais a todo instante. Nem sempre preciso ver para acreditar. Quero aprender a acreditar porque conheço o teu caráter. Sei quem tu és. Sei que nunca abandonaste aqueles que confiaram em ti. Sei que jamais deixaste uma promessa sem cumprimento. Lembro-me das palavras do salmista em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que ordem maravilhosa para esta noite. Aquietar-se não significa desistir. Significa parar de lutar sozinho. Significa permitir que Deus ocupe o lugar que sempre foi dele. Quando a minha alma se aquieta, consigo perceber que o Senhor nunca perdeu o controle da minha história. Também encontro conforto em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quantas vezes esse versículo se torna real na caminhada cristã? Existem dias em que a fé precisa caminhar na frente dos olhos. Existem noites em que a confiança precisa falar mais alto do que as emoções. E é exatamente isso que desejo viver agora. Enquanto continuo nesta oração, entrego também todas as áreas da minha vida que parecem estar em silêncio. Os sonhos que ainda não floresceram, as portas que continuam fechadas, as respostas que ainda não chegaram, as conversas que ainda não aconteceram. Coloco tudo diante de ti, porque sei que o teu silêncio nunca é vazio. Ele está cheio da tua sabedoria, da tua providência e do teu amor. Se alguém que ora comigo também está atravessando um tempo em que parece não ver o agir de Deus, que coloque seu pedido de oração nos comentários. Que juntos possamos lembrar que o Senhor continua ouvindo cada clamor e trabalhando em favor dos seus filhos, mesmo quando tudo parece silencioso. Assim, permaneço repousando na certeza de que o Deus que trabalha no invisível está escrevendo cada detalhe da minha história. Ainda não vejo tudo o que o Senhor está fazendo, mas já posso descansar, porque sei que as tuas mãos nunca ficaram paradas e jamais deixarão de cuidar de mim. E essa certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso, transforma também a maneira como eu enxergo o tempo. Porque aquilo que antes eu chamava de demora, hoje começo a enxergar com outros olhos. Talvez não seja atraso, talvez seja preparação. Talvez o Senhor esteja construindo algo muito maior do que aquilo que consigo imaginar neste momento. Pai, quantas vezes reclamei do tempo de espera sem perceber que o Senhor estava me protegendo de caminhos errados. Quantas vezes desejei receber imediatamente aquilo que ainda não estava preparado para suportar. Hoje compreendo que o teu amor não se revela apenas nas respostas rápidas. Ele também se manifesta nas esperas
que moldam o meu coração e me aproximam da tua vontade. A tua palavra declara em Romanos 5:3-5: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que verdade profunda! O Senhor transforma processos em crescimento. As dificuldades não passam pela minha vida sem propósito. Cada etapa deixa marcas de maturidade, fortalece a minha fé e me ensina a depender cada vez mais de Ti. Também me lembro da história de José, que precisou atravessar anos de espera, injustiça e silêncio, antes de viver o propósito que o Senhor havia preparado para ele. E a Tua palavra registra em Gênesis 50:20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que parecia atraso fazia parte de um plano muito maior. O Senhor estava preparando não apenas uma posição de honra, mas um homem pronto para sustentá-la. Que essa verdade também alcance o meu coração nesta noite. Senhor, ajuda-me a não desperdiçar o tempo da espera. Em vez de apenas contar os dias, quero aprender o que o Senhor deseja me ensinar em cada um deles. Que eu não veja este processo como um castigo, mas como uma escola onde o Teu Espírito trabalha o meu caráter, fortalece a minha confiança e amplia a minha visão. A Tua palavra diz em Salmos 31:14-15: eu, porém, confio em Ti, Senhor. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Como é bom saber que os meus dias não estão nas mãos do acaso. O meu futuro não depende da sorte. O meu amanhã não está perdido. Os meus tempos estão seguros nas Tuas mãos, e não existe lugar mais seguro para descansar. Pai amado, enquanto esta noite segue tranquila, eu renuncio à impaciência que tantas vezes me fez sofrer antes da hora. Renuncio ao desejo de controlar aquilo que pertence somente ao Senhor. Quero descansar, sabendo que cada porta se abrirá no momento certo. Cada resposta chegará no tempo determinado. Cada promessa encontrará o seu cumprimento, porque o Senhor vela pela sua palavra. Também encontro conforto em Isaías 30:18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Até o teu tempo de agir é movido por misericórdia. O Senhor não atrasa por descuido. O Senhor espera, porque conhece o momento perfeito para derramar a tua graça. E se o Deus perfeito escolhe o tempo certo para agir, eu também posso descansar sem medo. Enquanto continuo nesta oração, entrego novamente tudo aquilo que ainda está em processo. Entrego os sonhos que ainda não se realizaram. Entrego as respostas que ainda não chegaram. Entrego os caminhos que ainda não compreendo. E, acima de tudo, entrego o meu coração para que ele permaneça firme, humilde e cheio de esperança. Agora já não olho para a demora da mesma maneira. Escolho enxergar propósito, onde antes via apenas espera. Escolho enxergar cuidado, onde antes via apenas silêncio. Escolho enxergar preparação, onde antes via apenas obstáculos. Porque sei que o Deus que guiou cada passo da minha vida até aqui continuará conduzindo os próximos capítulos com perfeita sabedoria. E assim permaneço repousando na Tua presença, deixando que essa certeza acalme completamente a minha alma. Nada do que o Senhor permite é em vão. Cada espera tem um propósito. Cada processo tem um significado. Cada dia vivido ao Teu lado está preparando algo que, no tempo certo, revelará ainda mais a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu amor, que jamais falham. E quanto mais eu permaneço diante da Tua presença, mais percebo que o verdadeiro descanso não acontece apenas quando fecho os olhos. O verdadeiro descanso nasce quando o meu coração aprende a repousar completamente nos Teus planos.
Nesta noite, Senhor, eu não quero apenas descansar o meu corpo, quero descansar a minha alma, quero silenciar a necessidade de entender tudo, quero deixar de lutar contra aquilo que está nas tuas mãos e simplesmente confiar que a tua vontade continua sendo perfeita. Pai, durante tanto tempo tentei organizar o futuro com as minhas próprias forças, tentei prever caminhos, tentei encontrar respostas antes do tempo, tentei controlar situações que jamais estiveram sob o meu domínio. E tudo isso apenas aumentou o meu cansaço. Mas agora, diante de ti, compreendo que existe um descanso que o mundo não pode oferecer. É o descanso de quem sabe que Deus continua governando todas as coisas. A tua palavra declara em Salmos 62, 1-2: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Jamais serei abalado. Como essa verdade fortalece o meu interior. Quando a minha alma encontra repouso em ti, ela deixa de ser levada pelas circunstâncias. As notícias podem mudar. Os dias podem trazer desafios inesperados. Mas a minha segurança permanece firme, porque está edificada sobre a rocha que nunca se move. Também me lembro das palavras de Mateus 11, 28-29, quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis descanso para a vossa alma. É exatamente esse descanso que eu procuro nesta noite. Não apenas algumas horas de sono, mas um descanso profundo, capaz de alcançar as partes do meu coração que ainda estavam inquietas. Pai amado, neste momento de descanso, eu entrego definitivamente o controle da minha vida em tuas mãos. Se os teus planos forem diferentes dos meus, ajuda-me a aceitá-los com alegria. Se o caminho preparado por ti for diferente daquele que imaginei, dá-me um coração obediente para seguir sem medo, porque eu sei que nunca perderei quando escolher caminhar segundo a tua vontade. A tua palavra também afirma em Provérbios 3:6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Eu reconheço o Senhor nesta noite. Reconheço que preciso da tua direção. Reconheço que os teus pensamentos são mais altos do que os meus. Reconheço que o teu amor sempre me conduz ao melhor, ainda que por algum tempo eu não compreenda completamente os teus caminhos. Senhor, guarda-me da ansiedade que tenta voltar quando a noite fica silenciosa. Guarda-me dos pensamentos que insistem em imaginar o pior. Quando essas preocupações surgirem, lembra-me de que os meus planos são limitados, mas os teus são perfeitos. Lembra-me de que o meu futuro não está perdido no acaso. Ele permanece seguro nas tuas mãos. Enquanto continuo nesta oração, entrego novamente a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus projetos e tudo aquilo que ainda faz parte do meu amanhã. Não existe lugar mais seguro para colocá-los do que diante de ti. Que o meu coração encontre paz, não porque todas as respostas chegaram, mas porque aprendeu a confiar plenamente no Deus que nunca falha. E se alguém que ora comigo também escolhe descansar completamente nos planos do Senhor, que escreva nos comentários: os planos de Deus são melhores que os meus. Que essa declaração fortaleça a fé e lembre o coração de que a vontade do Pai sempre será o lugar mais seguro para viver. Assim permaneço diante da tua presença, respirando com tranquilidade, deixando que a tua paz ocupe cada espaço da minha alma e permitindo que o teu Espírito me ensine, noite após noite, que descansar em ti é a maior demonstração de confiança que posso oferecer. E à medida que esse descanso toma conta da minha alma, percebo que a paz que vem do Senhor é diferente de qualquer outra. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, não depende de respostas imediatas. Ela nasce da certeza de que o Senhor continua comigo.
E essa certeza é suficiente para que eu feche os olhos sem medo e entregue esta noite completamente em tuas mãos. Pai, enquanto o meu corpo se prepara para descansar, eu peço que o Senhor visite também a minha mente, que todo pensamento acelerado encontre descanso na tua presença, que toda lembrança que traz angústia perca a força diante do teu amor, que toda preocupação com o amanhã seja substituída pela confiança de que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. A tua palavra declara em Salmos 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Como é precioso saber que a minha segurança não depende das circunstâncias ao meu redor. Ela depende da tua presença. Enquanto o mundo continua agitado, eu posso repousar. Enquanto tantas incertezas cercam a vida, eu posso dormir tranquilo, porque o Deus que guarda Israel não dorme nem cochila. Também me lembro das palavras de João 14:27, quando Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesta noite eu recebo essa paz, não uma paz passageira, mas a paz de Cristo. Uma paz que alcança os lugares mais profundos da alma. Uma paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Pai amado, eu entrego diante de Ti o dia que passou. Obrigado por cada livramento que percebi e também por aqueles que nunca cheguei a notar. Obrigado pelas forças que o Senhor me deu quando pensei que não conseguiria continuar. Obrigado porque mesmo nas horas difíceis, a Tua mão permaneceu firme sobre a minha vida. Agora entrego também o novo dia que ainda nem começou. O amanhã pertence ao Senhor. As pessoas que encontrarei já são conhecidas por Ti. Os desafios que surgirão não serão surpresa para o Teu coração. As portas que precisarão se abrir já estão diante do Teu olhar. Por isso, não preciso viver antecipando preocupações. Posso descansar sabendo que o Deus que estará comigo amanhã já está cuidando desse amanhã hoje. A Tua palavra diz em Jeremias 17:7-8: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que essa esperança permaneça viva enquanto descanso. Que ao acordar, o meu primeiro pensamento seja lembrar da Tua fidelidade. Que eu desperte com coragem renovada, fé fortalecida e alegria para viver mais um dia conduzido pela Tua presença. Também encontro conforto em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Como essa promessa abraça o meu coração. Eu não preciso temer a noite. Não preciso temer o amanhã. Não preciso temer aquilo que ainda não aconteceu. O Senhor já está comigo. A Tua mão continua me sustentando. Enquanto continuo nesta oração, peço que a Tua paz alcance também cada pessoa da minha família. Visita esta casa, guarda cada quarto, protege cada porta. Que os Teus anjos permaneçam ao redor deste lar, afastando todo o mal, toda a inquietação e todo o medo. Que esta seja uma noite de descanso verdadeiro, de renovação e de esperança. Se esta oração está trazendo paz ao seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é a minha paz. Que essa declaração fortaleça não apenas a sua fé, mas também a fé de outras pessoas que precisam lembrar que existe descanso para aqueles que confiam em Deus. E assim, permaneço repousando na Tua presença, deixando que a esperança substitua toda a preocupação e permitindo que a Tua paz conduza suavemente o meu coração para um descanso tranquilo, sabendo que o amanhã já está guardado nas Tuas mãos. E quanto mais a Tua paz envolve o meu coração, mais cresce dentro de mim um sentimento de gratidão. Não uma gratidão baseada apenas naquilo que já aconteceu, mas uma gratidão que nasce da confiança.
Nesta noite, antes mesmo de ver a resposta com os meus olhos, eu escolho agradecer. Porque sei que o Senhor continua trabalhando, sei que as tuas promessas permanecem de pé, sei que nenhuma oração feita com sinceridade se perde diante de ti. Pai, obrigado porque o teu tempo nunca falha. Obrigado porque, mesmo quando eu não compreendia os teus caminhos, o Senhor permaneceu conduzindo cada detalhe da minha vida. Hoje, consigo olhar para trás e perceber que muitas respostas chegaram exatamente quando eu estava preparado para recebê-las. Muitas portas se abriram no momento certo. Muitos livramentos aconteceram sem que eu sequer percebesse. E isso me ensina que posso confiar também naquilo que ainda está por vir. A tua palavra declara em Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu descanso nessa promessa. O Senhor conhece aquilo de que preciso antes mesmo que eu termine esta oração. Conhece as necessidades da minha casa, conhece os sonhos do meu coração, conhece as preocupações que ainda tento esconder. E porque tu conheces tudo, eu posso agradecer antes mesmo de receber. Também me lembro das palavras de Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será assim convosco. Nesta noite, eu escolho viver essa fé. Não uma fé apressada, que exige resultados imediatos, mas uma fé tranquila, que descansa porque conhece o caráter do Pai. A resposta pertence ao Senhor. O tempo pertence ao Senhor. O modo como tudo acontecerá também pertence ao Senhor. A mim cabe permanecer confiando e adorando. Pai amado, obrigado pela resposta que já está sendo preparada, ainda que eu não consiga enxergá-la. Obrigado pelas portas que o Senhor abrirá no tempo certo. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocará no meu caminho. Obrigado pelas mudanças que já começaram no invisível. Obrigado porque o Senhor continua movendo circunstâncias, fortalecendo a minha fé e escrevendo uma história muito mais bonita do que aquela que eu seria capaz de escrever sozinho. A tua palavra diz em Salmos 138:8: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Que promessa maravilhosa para guardar antes de dormir. O Senhor aperfeiçoará aquilo que ainda está em processo. O Senhor completará aquilo que começou. O Senhor não deixará nenhuma obra inacabada na vida daqueles que permanecem confiando em Ti. Também recebo com alegria a promessa de Efésios 3:20, que declara: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor é capaz de fazer muito além daquilo que consigo imaginar. Por isso, entrego também os meus limites, entrego as minhas expectativas e deixo que a tua vontade continue sendo maior do que qualquer plano que eu tenha feito. Enquanto permaneço na tua presença, sinto que a gratidão vai ocupando o lugar onde antes existia a ansiedade. A esperança substitui o medo, a confiança vence a dúvida, o descanso vence a inquietação. E o meu coração encontra segurança não porque todas as respostas chegaram, mas porque aprendeu que o Senhor nunca deixou de ser fiel. Obrigado por este dia. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo cuidado que me acompanhou em cada momento. Obrigado porque o Senhor continuará comigo enquanto eu descanso. Obrigado porque, quando um novo amanhecer chegar, a tua misericórdia também estará renovada, como afirma Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Assim continuo diante de ti,
com o coração tranquilo, cheio de esperança e de gratidão, deixando que cada palavra desta oração permaneça viva dentro de mim, enquanto descanso na certeza de que o Deus que começou esta caminhada comigo continuará conduzindo cada passo até o perfeito cumprimento de todas as suas promessas. E é nessa certeza que eu permaneço mais alguns instantes diante da tua presença, Senhor. Já não existem palavras apressadas. Já não existe a necessidade de compreender tudo. Basta-me saber que tu estás aqui. Basta-me sentir que o teu amor continua envolvendo a minha vida e que as tuas mãos permanecem firmes sobre tudo aquilo que te entreguei nesta noite. Pai, se ainda existe alguma inquietação escondida no meu coração, visita esse lugar com a tua paz. Se ainda restou alguma preocupação que tente voltar quando eu fechar os olhos, lembra-me da tua palavra em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Que essa promessa permaneça comigo durante toda a noite. Que sempre que o medo tentar falar, eu me recorde de que a tua voz continua dizendo: não temas. Também coloco diante de ti cada pessoa que está orando comigo neste momento. Tu conheces cada nome, conheces cada lágrima silenciosa, conheces as batalhas que ninguém mais vê. Visita agora cada lar, acalma os corações aflitos, consola quem está triste, fortalece quem já não encontra forças para continuar. Renova a esperança daquele que pensava em desistir. Derrama cura sobre quem está enfermo. Restaura famílias. Abre portas segundo a tua vontade. E que todos possam sentir, ainda nesta noite, o abraço do teu Espírito trazendo descanso verdadeiro. Como está escrito em Salmos 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É nesse esconderijo que escolhemos permanecer, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua fidelidade, que nunca falhou e jamais falhará. Senhor, envia os teus anjos para guardarem esta casa durante toda a noite. Que toda inquietação seja afastada, que todo medo seja vencido pela tua presença. Que o sono seja tranquilo, restaurador e cheio da tua paz. Que enquanto descansamos, o Senhor continue trabalhando em nosso favor, preparando caminhos, fortalecendo a nossa fé e conduzindo cada detalhe da nossa história conforme a tua perfeita vontade. A tua palavra diz, em Números 6:24-26, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Recebemos essa bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que colocamos diante de ti nesta oração. Se existe algo que você ainda precisa entregar a Deus nesta noite, coloque nos comentários o seu pedido de oração. E se há alguém que precisa dormir em paz, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos continuar crendo que o Senhor permanece ouvindo cada clamor e respondendo segundo o seu tempo perfeito. Pai, agora entrego completamente esta noite em tuas mãos. Entrego o meu descanso, entrego o meu amanhã, entrego os meus sonhos, os meus planos e tudo aquilo que ainda está em processo. Não existe lugar mais seguro para a minha vida do que a tua presença. Obrigado porque o teu tempo nunca falha. Obrigado porque a tua fidelidade nunca muda. Obrigado porque, quando eu despertar, tu já estarás comigo, assim como estiveste durante todo este dia e permaneceste ao meu lado em cada palavra desta oração. Que eu adormeça em paz, com o coração leve, a mente tranquila e a alma descansando na certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que o teu amor seja o último pensamento desta noite e a tua misericórdia seja a primeira lembrança quando um novo dia nascer. Em nome de Jesus. Amém.
Agora descanse, respire com tranquilidade, solte todo o peso que ainda restou sobre os seus ombros. Deus continua cuidando de você. Enquanto os seus olhos se fecham, o Senhor permanece desperto, guardando a sua vida, a sua casa e aqueles que você ama. Que esta seja uma noite de paz profunda, de descanso restaurador e de esperança renovada. Amanhã, quando o sol nascer, a fidelidade de Deus também nascerá novamente sobre a sua vida.